Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoa. Meu muito obrigado por você estar juntinho conosco através desse canal de YouTube. E mais uma vez estamos aí trazendo mais um tema importantíssimo da Palavra de Deus. Nessa oportunidade, vamos aqui trazer uma palestra. E claro, eleve todo o meu carinho, todo o meu respeito, em especial para você que é palestrante. Continua palestrando, é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe, meu carinho, meu respeito, em especial também você que ministra a palavra de Deus. Vamos falar hoje algo de suma importância. O que está acontecendo com os casais? Capítulo 5, verso 18 de Provérbio. O sábio Salomão, ele que em toda a sua sabedoria deixou escrito: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. É possível se alegrar um casal quando ambos dois vivem uma vida financeira estável? É possível um casal se alegrar, ambos os dois vivendo, não tendo nem um arrozinho para comer cotidiano? O que está acontecendo com os casais? É possível viver? Um casal viver uma vida a dois, passando um momento difícil financeiramente? Olha só, capítulo 4 e verso 9 de Eclesiastes. O sábio Salomão, ele que em toda a sua sabedoria deixou escrito: melhor é ser dois do que um. Viver a dois não é ser ruim, não. Viver a dois é saber se alegrar nos momentos de alegria e também nos momentos de tristeza e nos momentos de dificuldade. Mas o que está acontecendo que não está havendo alegria entre os casais? Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que está levando os casais hoje a se separar é a parte financeira. A mulher desgostosa ou o marido desgostoso chama para uma separação oficial e oficialmente se separam. Mas o que levou à separação? A parte financeira. Mas espera aí um pouquinho. No capítulo 2, verso 14 do profeta Malaquias está escrito: e dizei por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Mas espera aí. A esposa não prometeu ser fiel ao marido? Na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da necessidade da bonança, na hora da enfermidade da saúde? Da mesma sorte, assim também não prometeu ao marido? E por que então que estão se separando? Observa um detalhe muito importante, para que nós venhamos entender e compreender a palavra do nosso Deus. Quando eu deixo o verso 14, capítulo 2 do livro do profeta Malaquias, eu vou para o capítulo 7, verso 14 do livro de Eclesiastes. O sábio Salomão, ele que em toda a sua sabedoria, ele diz: no dia da prosperidade, goze do bem. Muito bem. Uma maravilha. Quando ambos o casal tem prosperidade financeira, que lindo, não? Viver uma vida a dois, debaixo de bênçãos financeiras, é fantástica. Mas e a parte B desse versículo 14 do capítulo 7 de Eclesiastes? Mas no dia da adversidade, olha só, considere. Agora eu quero ver a esposa considerar o dia que está vivendo o dia da adversidade. Eu quero ver o esposo considerar o dia que está vivendo o dia da adversidade. Aí continua o texto, porque Deus faz um e outro para que o homem não venha se vangloriar. É importante, sim, viver a dois. É muito importante. Porque a parte B do versículo 9 do capítulo 4 de Eclesiastes está escrito: o que trabalha melhor paga o outro. Agora observe um detalhe importante. A palavra paga significa reverencia. Porque hoje as esposas não estão mais reverenciando os maridos, entre aspas. Há hoje
momento difícil que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo financeiramente, uma crise mundial, é importante essa palestra para nós saber o que nós devemos fazer nos momentos difíceis que passamos. Mas um cuidado, os esposos têm que ter muito cuidado. Eu, como esposo, eu não posso invejar a prosperidade do meu próximo. Eu não posso invejar a prosperidade do irmão A e do irmão B, e nem da pessoa A nem da pessoa B. Eu tenho que saber, e a minha esposa tem que saber, que nós estamos passando um momento de dificuldade. Mas neste momento devemos saber que Deus, ele nunca nos abandona. Quando falamos em Deus, eu vou para o capítulo 15, verso 3 de Provérbio, que assim está escrito: os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, ou seja, ele está nos contemplando. Mas é um momento de adversidade, é um momento difícil que o casal está passando. Mas não é o ponto de chegar à separação. Não, de maneira nenhuma. Separar por causa de uma vida financeira que está totalmente desequilibrada? Ei, cadê a confiança em Deus? O salmista, no Salmo 125, verso 1, ele diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eu tenho que observar esse detalhe. A minha esposa tem que observar esse detalhe. É um momento difícil? É. Porque para vocês terem uma noção, uma pesquisa feita, há 4 fatores que acontecem na vida do casal que destrutura qualquer psicológico. O primeiro é uma vida íntima conjugal mal sucedida. Muito em breve eu chego aí, fica tranquilo, tá? Vou chegar nessa parte aí que vai lhe ajudar muito, 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 muito. Outra é a parte financeira. Essa, meu Deus do céu. Há quem diga esse palestrante que está palestrando para você nesse estudo. Não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas, volto eu para o verso 18, capítulo 5 de Provérbios. Está lá, a alegria continua sempre alegre, feliz, contente, porque a parte B do verso 14, capítulo 7 de Eclesiastes, eu tenho que considerar, a minha esposa tem que considerar também, e eu tenho que viver, a minha esposa também tem que viver, e ambos nós temos que viver juntos, porque foi Deus que nos uniu. Capítulo 10, verso 9 de São Marcos, Jesus disse: o que uniu Deus não separa o homem. Como que pode uma parte financeira mal sucedida ou mal administrada, que foi o meu caso, né? Vai separar eu oficialmente com a minha esposa? Vai deixar de eu ter ela, de ela ter eu? Não. De nós se alegar? De maneira nenhuma. Porque é Deus que uniu nós. Se é Deus que uniu, o homem não pode separar. E nem tampouco a parte financeira. Mas o cuidado eu sempre tenho. Eu louvo a Deus quando eu olho aí um esposo, um homem próspero, andando de carrão, tendo belíssimos pares de sapato, roupas finíssimas, né? Podendo comer do bom do melhor, sua belíssima casa. Mas eu não posso invejar, de maneira nenhuma. Eu tenho que viver a minha vida. A minha esposa, da mesma sorte. Ela não pode invejar a sua companheira, seja ela quem for. Agora, olha só o que Asaf, ele dá essa participação no livro de Provérbios, de número 73, e verso 2 e verso 3. Olha só o que ele disse, Asaf, presta atenção. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade do ímpio. Muito bem, para você que já estudou a biografia, já viu a biografia de Asaf, bem sabemos que Asaf, ele era um homem de Deus, um levita, daqui, hein?
Que levita que era Asaf, hein? Mas Asaf era muito pobre. Pobre. Asaf, ele para comer, ele precisava da ajuda das pessoas. As pessoas iam até onde, na tenda onde ele morava, para ajudar. Asaf tinha uma mulher. Mas essa mulher, ela estava dentro do capítulo 14, verso 1 do livro de Provérbios, a parte B do versículo. Porque a parte A diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas a parte B, a tola que as suas mãos destrói. E a parte B desse versículo estava na esposa de Asaf. Asaf tinha 2 filhos, um paraplégico e outro doente. E a mulher vivia questionando acerca do Deus que Asaf servia. A importância de uma mulher na vida de um homem. Observa que uma mulher ela tem um poder muito grande. Muito grande. Quando Deus, no capítulo 2, e verso 18 de Gênesis, eu quero deixar aqui o verso 3 e o verso 2 de Salmo de número 73, e vou lá para o verso 18 do capítulo 2 de Gênesis. Deus diz, faloei para ele uma disjuntora que esteja diante dele, olha só, diante dele, ou seja, instruindo ele. A mulher, ela tem um poder muito grande de ajudar o esposo. A mulher sábia, ela ajuda o seu esposo, ela luta com o seu esposo, ela aconselha o seu esposo, ela dá força ao seu esposo. Porque, na verdade, temos que observar que há uma fragilidade na esposa, na mulher. 3,7, 1 Pedro fala isso. Mas a maior fragilidade está no marido quando ele está passando por um momento difícil financeiramente. Não é que o marido não queira dar o bom, o melhor para a esposa, não. É um momento difícil que ele está passando. E ambos têm que observar isso. Que há países, há estado, há cidade, que o desemprego está um absurdo. Agora, como que o esposo e a esposa vai se separar no dia da diversidade que estão passando? Por quê? Volto eu para o livro de Eclesiastes, agora vou para o capítulo 3, verso 13, que diz o sábio Salomão em toda a sua sabedoria. É bom que todo homem coma, beba e goze do suor do seu rosto, porque isso é dom de Deus. Olha aí, ele trabalhou, construiu um império. Quando construiu, junto com a esposa, meu Deus, que alegria, né? Que felicidade. Agora veio a falência. O esposo faliu. Agora a esposa vai largar do esposo. A esposa faliu. Agora o esposo vai largar da esposa porque faliu. Não. Tem que continuar lutando. É uma vida conjugal. É um matrimônio. E os filhos? Como é que fica nisso? Deus não é Deus de confusão. Capítulo 7, capítulo 14, verso 33, em 1 Coríntios. Agora, tem que observar um detalhe muito importante. Tanto eu como esposo, e como a minha esposa como esposo. E eu como esposo, e ela como esposa. Tem que observar um detalhe. Capítulo 15, verso 33, de 1 Coríntios, está escrito: as más conversações corrompem o bom costume. Ou seja, aonde estão as más conversações? É se encontrar com amigos, com colegas. É se encontrar com amigas e colegas. Que começa a jogar. Mas olha a tua vida, como é que está? Olha a vida sua da sua esposa. Eu não aceito isso. Não, peraí. Não é motivo de se separação. Não, de maneira nenhuma. Volto eu para verso 2 e verso 3 do Salmo de número 73. Asaf, ele encontrou dificuldade na sua esposa. Certa feita, contra a biografia dele, que ela afrontou ele duramente em palavras. Ele triste, aborrecido, ele pega a sua harpa e vai para as montanhas cantar. Louvar a Deus. E era madrugada. E Salomão, o rei Salomão, já tinha feito o templo, o segundo templo. Aí o que acontece? Salomão saiu na sacada do seu palácio, e ali Asaf, louvando a Deus na madrugada, tocando,
o louvor soou nos ouvidos do rei Salomão. E Salomão se alegrou muito com o louvor de Asaf. Mandou achá-lo, descobriu quem que era ele e chamou ele para a inauguração do templo. Claro, rei Salomão não ia perder a oportunidade. Chamou os reis, os príncipes, veio homens, olha, rainhas, veio, olha só, gente de altos padrão financeiro daquela época. Asaf, quando ele entra no palácio, ele já observa os filhos dos reis, tudo bem vestido, tudo bem calçado, tudo ali, sabe, ele começa a meditar. Quando ele adentra, ele é observado por muito, porque chinelinho tudo estourado, vamos se dizer, a sua roupa toda trapilha, cabelo tudo desarrumado, porque ele era muito pobre. Mas, porém, ele tocou na inauguração do templo. Mas ali Deus operou tremendamente. Ele volta para casa, contou para sua esposa. Aí entra a parte B do versículo, capítulo 12, verso 4 de Provérbio. Porque a parte A está escrita, a mulher virtuosa é a coroa do marido. Ela não foi virtuosa. Mas a parte B, aqui, procede vergonhosamente, é como ossos apodrecidos, foi o caso da mulher de Asaf. De novo, ela lança as palavras que machucou Asaf. Aí Asaf escreve esse salmo aqui, porque ele viu os ímpios prosperando, com prosperidade e ele não tinha. Um detalhe muito importante. Há momentos difíceis que nós passamos. Há momento muito difícil. Mas uma coisa é certa. Deus, ele sempre está presente. Às vezes Deus permite, sim. Às vezes por orgulho da gente, é o meu caso. Me orgulhei na cidade onde eu morava. Batia no peito que eu nunca ia trabalhar fichado. Hoje eu estou trabalhando fichado. E olha, só Deus, né? Mas amém por isso. E, enfim, Deus permite, mas Deus nunca desampara. E para nós finalizar essa palestra, olha só o que eu vou trazer aqui agora. Houve uma mulher, assim que iniciou as indústrias no mundo, e assim que saiu os primeiros carros, esta mulher, uma mulher milionária na sua época, multimilionária na sua época, essa mulher comprou o primeiro carro, as primeiras peças que saiu no mundo. Mas, porém, ela queria conhecer um estado, uma cidade de um estado. E saiu do seu estado, da sua cidade onde morava, e foi conhecer. Bem sabemos que naquela época não existia cartão de crédito, não existia banco, não existia, talão de cheque, era tudo dinheiro vivo. Se colocava numa mala, colocava no carro, colocava num animal e partia. E, enfim, essa mulher foi conhecer essa cidade do estado que ela queria conhecer, mas ali se hospedou, agora está retornando para a sua casa. Porém, ela se deparou numa situação muito difícil, quando ela percebeu que um dos pneus do seu carro furou. E agora? O lugar aparentava sombrio. Aquela madame não conhecia aquela cidade direito. Ela, dentro daquele carro, com medo de sair, trancou os vidros. Na época também não tinha aquele espelho fumê, né? Era tudo espelho, tudo claro. E ali ela ficou pensando, meditando, como que ela ia fazer para trocar o pneu do seu carro. Mas de repente ela percebeu que vinha vindo um cidadão. E aquele cidadão percebeu que aquela madame estava com problema, que o pneu do seu carro estava furado, e ele percebeu que ela estava com medo. Mas que depressa ele abriu as mãos e mostrou as mãos, porque naquela época uma pessoa que tinha a mão calejada era um homem trabalhador, não era uma pessoa de mau índole, não, era uma pessoa de boa índole.
Mas mesmo assim, ela abaixou um pouquinho só o vidro do carro e começaram a dialogar. Aí ele disse, não, madame, pode ficar tranquila, que eu vou trocar o pneu do seu carro. Assim aquele homem fez. Aquela mulher ficou tão feliz, tão contente, e observou que aquele homem, aquele cidadão, não queria prejudicá-la, mas sim ajudá-la. Abaixou o vidro do seu carro e disse, moço, quanto que eu lhe devo? Aí ele disse, madame, a senhora não me deve nada? Não, eu quero te pagar porque você trocou o pneu do meu carro. Não, madame, a senhora não me deve nada. Muito bem. Aquele homem virou as costas e ela ligou o carro. De repente ela desligou o carro e chamou ele. Ele voltou para trás. Aí ela disse para ele, moço, qual é o teu nome? Aí ele disse, o meu nome é Roberto. E nessa oportunidade ele disse, madame, posso falar uma coisa para a senhora? Ela disse, pode. Quando a senhora for ajudar alguém, ajude. Não ajude por interesse, mas ajude de boa vontade. De repente, aquele homem, Roberto, partiu no crepúsculo da noite. Aquela madame continuou a sua viagem rumo à sua cidade, ao seu estado. Mas, de repente, ela observou um restaurante bem comunzinho para uma senhora de alto gabarito financeiro da sua época. Mas ela estava com fome, ela estava cansada, porque ali durou muito tempo dentro daquele carro, já estava anoitecendo. Aquela madame encostou o seu carro, desceu daquele carro. De repente, ela observou que alguém veio com muito carinho, com muita educação, e ali a recepcionou, que era a garçonete. Mas quando ela olhou na garçonete, ela viu que a garçonete estava grávida. Os seus pés estavam inchados por causa de um dia árduo de trabalho. E ela já estava encerrando ali o expediente. Mas, muito bem. Mesmo assim, chamou, arrumou a mesa, serviu aquela madame com maior atenção, com maior carinho, com maior gosto. E aquilo chamou a atenção daquela madame. Aquela madame, nessa recepção, aquela garçonete pegou a toalha, uma toalha branca, enxugou seus longos cabelos que tinha molhado por causa do sereno ao descer do carro. Aquela mulher, aquela madame olhou para aquela gestante e se compadeceu dela. Pegou uma soma de dinheiro altíssimo na época, muito alto. Enrolou-se naquela toalha e escreveu, meus parabéns. Eu fui muito bem atendida por você. Aqui está uma ajuda para você. Aquela garçonete só tinha aquele banco. Só tinha aquele banco e aquelas cadeiras e aquela mesa para limpar. Acabou de limpar, olhou aquilo. Quando ela abriu, meu Deus, que alegria. Que alegria daquela futura mamãe. Agora retorna-se ela para casa. Ao chegar ao portão, observou que seu esposo, como todo dia fazia, não estava no portão. Mas ela tinha se atrasado muito por causa do atendimento que ela estava atendendo aquela madame. Mas o que chama atenção, ela entrou no quarto, lá estava o seu esposo dormindo. Ela vai dar um beijo no rosto do seu esposo e disse, ô esposo, descansa-te em paz. Deus proveu enxoval do nosso filho. E não somente isso, mas Deus proveu um dinheiro muito bom para nós passarmos os meses abençoados. Quem era aquele esposo? Roberto. Quem era Roberto? O que ajudou a madame a trocar o pneu da madame, mesmo na necessidade, porque ele estava totalmente desempregado. E a preocupação dele era muito grande, porque a sua esposa, que recebeu essa bênção daquela madame, precisava muito da ajuda do seu esposo e ele não podia ajudar.
o Salmo 121, verso 1 e verso 2 se cumpra? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, essa palestra é para mim e para você. Viver a dois é viver momentos de alegria e momentos de tristeza. Viver a dois é viver momento de bonança e momento de dificuldade financeira. Não há motivo para se separar. Não. De maneira nenhuma. Mas é momento de ambos casais se abraçar e lutar. Porque grande é a bênção que Deus tem para você, esposa. Para você, esposo. Para mim e para minha esposa. Que Deus vos ilumine. Que Deus vos abençoe. Aguardamos você para as próximas palestras. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.